Olá, o convidado do BH News Entrevista de hoje é o deputado federal e presidente estadual do PSDB, Domingos Sávio. Ele é mineiro de São Tiago, formado em veterinária, tem 59 anos, é casado e pai de 4 filhos. Domingos foi um dos principais coordenadores da campanha de João Leite à Prefeitura de Belo Horizonte. Deputado, muito obrigada pela presença, muito bem-vindo. Obrigado, Rosália. Prazer estar aqui, cumprimentar todos que nos acompanham. Estamos aí para fazermos um bom bate-papo. Vamos começar sobre a sua vinda de Santiago para Belo Horizonte. Quando que começou isso? Você tinha quantos anos? Olha, eu adoro falar disso. As origens da gente é algo essencial, né? São as nossas raízes. Eu vim do interior de Minas, como a maioria do povo que vive em BH, e venho de uma querida cidade, São Tiago, terra do café com biscoito. Vim ainda criança, vim muito jovem, com 10 anos. Com 12 anos já trabalhava aqui no Mercado Central. Faz o que lá no... Olha, eu trabalhei com alguns primos que tinham ali uma loja de laranjas, de vender frutas, e isso foi uma experiência muito rica. Naquela época era possível o menor trabalhar. Eu tirei a carteira de menor com 12 anos de idade. Claro que eu sei que o lugar da criança é na escola, tendo as oportunidades de lazer, mas eu sempre digo isso porque trabalhar não deseduca nem faz mal para ninguém. Às vezes até pela dignidade. Com certeza. E eu digo isso porque também trabalhar para mim era uma necessidade, da qual me honro muito. Isso foi fundamental na minha formação. E aqui eu tive a oportunidade de estudar sempre em escolas públicas, me formar médico veterinário na UFMG e me casei logo depois, fui para Divinópolis, onde ali eu constituí a minha trajetória, tanto profissional como a minha trajetória política, tendo sido vereador, tendo sido prefeito de Divinópolis. Sim. Mas eu digo que tudo começou ali, a vocação... Essa é a minha pergunta. Foi qual o momento que você percebeu essa vocação para o serviço público, para a política? Porque no meu caso, é vocação mesmo, Rosália, é missão de vida. Eu abracei a política e eu percebi isso ainda muito jovem, quando fui presidente de diretório acadêmico aqui na Escola de Veterinária, na UFMG. Um período ainda turbulento, quando o Brasil vivia tempos obscuros ainda na ditadura militar. E a partir daí, eu fui construindo uma formação política sem nenhum envolvimento partidário. Mas logo, com o amadurecimento, veio as oportunidades de atuar politicamente. E curioso é que eu fui fundador do PT, né? E digo isso sem nenhuma tristeza, apesar... Mais ou menos 80 e poucos. Em 1980. O PT foi fundado em 80, eu era dirigente estudantil, né? Há aqueles que dizem o seguinte: alguém com 20 anos, se não for comunista ou socialista, não tem coração. Depois dos 40, se continuar comunista, está faltando cérebro. Eu não chego a ser tão extremo nesse raciocínio, mas o certo é que ainda muito jovem, com os sonhos de ver esse país democratizado e acreditando que com uma participação mais popular nós estaríamos no caminho certo, e eu continuo acreditando na participação popular, só que logo eu digo que eu acordei rápido e em 1988 eu fui fundador do PSDB. Mas antes de me candidatar a qualquer coisa, e eu sempre me candidatei pelo PSDB, eu fui dirigente de sindicato rural, de cooperativa, então eu tenho uma trajetória bem ligada aos movimentos associativistas. E fui para a política até para servir essa forma de organização da sociedade. Eu gosto muito do cooperativismo, gosto muito do associativismo. E aí, vereador, prefeito, depois veio a oportunidade de ser deputado estadual por 2 mandatos. Estou no 6º mandato de vida pública, já que é o meu 2º mandato de deputado federal, num momento extremamente grave para o país e que eu considero como uma oportunidade para todos nós, a oportunidade de melhorar o nosso país. E como é que foi essa transição, por exemplo, de sair do executivo para se transformar em deputado estadual? Olha, ser prefeito de Divinópolis foi uma experiência muito rica. É uma cidade que eu amo, é uma cidade polo, cidade importante em Minas Gerais, com muitos problemas, e ali a gente começa a ver como o Brasil é injusto na sua organização republicana. Os municípios ficam com muito pouco do que nós pagamos de imposto. E é justamente nos governos estaduais e nos governos federais que você vai buscar a solução. E aí eu senti que para ajudar a representar melhor
não só os municípios ali do entorno de Divinópolis, mas os municípios mineiros, seria importante participar da macropolítica. E aí, não adianta você ficar só lá no interior. Foi quando vim ser deputado estadual, ainda na época do Aécio governador, fui líder do Aécio, líder da maioria na Assembleia, e depois veio a vontade de servir um pouco mais, porque as grandes decisões ocorrem em Brasília. Mas antes disso, lá na Assembleia já havia aquele embate, você como liderança da maioria, com o PT? Ah, sim. E olha que eu te disse que eu fui fundador do PT e eu conheço muito bem como que funciona o PT. E naquela época eu já conhecia e já não concordava. Tanto que saí, mas não saí para filiar o PSDB. Eu saí do PT em 83, 84, porque eu percebi que o projeto do PT não era um projeto democrático. Era um projeto que se dizia democrático, mas que servia ao interesse de um grupo que queria se apossar do poder. E foi isso que ocorreu. Quando chegaram a se apossar do poder, eles trabalharam para se perpetuar no poder. E para eles, para alcançar os seus objetivos, vale tudo. O Lula e a Dilma não esconderam isso. Eles chegaram a dizer, olha, para ganhar eleição a gente pode fazer o diabo, vale tudo. Não é bem assim numa democracia. Com pessoas que querem, de fato, melhorar a qualidade de vida da população, é preciso fazer política com ética, com respeito. E é por isso que eu saí do PT logo, logo. E fui construir um partido que eu acredito, que é um partido da social-democracia brasileira, o PSDB. Que, é claro, também tem problemas. Mas eu sempre digo o seguinte para algum colega, até do PSDB, olha, nós precisamos melhorar isso, aquilo, precisamos mesmo. Mas se você me indicar um partido melhor e que não tenha nenhum tipo de mazela, eu me disponho a ir para ele, até porque nenhum de nós estamos amarrados a um partido. Eu sou muito leal, eu gosto de ter fidelidade, mas a minha principal fidelidade são aos valores éticos, aos princípios morais que vêm lá da infância, vêm lá de menino. É aquelas coisas que a gente aprende com o pai e com a mãe e que eu acho até que está faltando muito na forma hoje de organização social no Brasil. A família, no meu entendimento, é algo que não vai ser substituído por nenhuma outra organização, porque é ela que nos dá a educação dos valores éticos. É ali que nasce, né, o caráter da pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai até conversar sobre essas mazelas. Eu gostaria que você colocasse um pouco dessa sua experiência como relator da CPI da Lei Rouanet, que investiga, né, irregularidades em relação a patrocínios nessa área de produção cultural. O que já foi investigado, já foi apurado até agora, deputado? Rosária, primeiro eu vou te explicar por que eu aceitei ser o relator. Na verdade, eu fui chamado para ser o relator pelos colegas da comissão. Eles perceberam logo que eu estava na comissão da Lei Rouanet por duas razões. Uma, porque nós temos que combater a corrupção de maneira dura e punir aqueles que desviaram dinheiro público. Não pode haver vacilo nisso. Mas outra, porque eu entendo que nós temos que preservar a Lei Rouanet. E eu gosto dessa área porque sei que cultura não é luxo, é necessidade. As pessoas, para terem uma boa qualidade de vida, elas precisam de ter saúde, ter educação, mas precisam ter lazer, ter cultura, né? Isso faz parte da formação da identidade de um povo. Então é algo muito sagrado. Cultura não pode ser tratado... Aliás, é uma injustiça você excluir as pessoas mais pobres, mais humildes ou menos cultas, menos estudadas, porque cultura não tem uma associação necessária com grau de escolaridade, né? Excluí-las da cultura. Então eu estava ali para preservar também a Lei Rouanet. Ao ponto que alguns estavam querendo transformar a CPI numa verdadeira caça às bruxas, numa briga partidária. Isso poderia prejudicar ainda mais o setor tão importante que é o setor da cultura. Então eu abracei essa relatoria, nós estamos investigando desvios de dinheiro público, principalmente porque a Lei Rouanet, ela trata de pelo menos 3 pilares de financiamento da cultura, sim, que é o mecenato, o financiamento através de recursos provenientes do imposto que as empresas teriam que pagar e que elas podem fazer uma espécie de renúncia fiscal, deixar de pagar o imposto e aplicar no projeto cultural, e o Fundo Nacional de Cultura. Mas nós temos que ter clareza, e aí é o principal, o dinheiro dos impostos que as empresas deixam de pagar e aplicam na lei, que veio sendo objeto de desvio, e desvio graúdo. Nós estamos falando de algo que gira em torno de 1 bilhão e 200 milhões essa é a minha pergunta. Por ano, né?
E já descobrimos que mais de 100 milhões de reais foi desviado, isso por um grupo, né? Um grupo que montou um esquema, uma quadrilha para fazer projeto fraudulento. Pra você ter uma ideia, fizeram um projeto dizendo que iam fazer apresentação de orquestra sinfônica. Imagina que maravilha, orquestra sinfônica para atender, né, ao aspecto de preservar esse instrumento maravilhoso da música e fazer com que o cidadão comum, que não pode pagar... acesso à sociedade, à comunidade. Apresentações gratuitas de orquestra sinfônica. Pegaram o dinheiro e foram fazer o casamento do dono de toda essa estrutura de empresa produtora de evento, um casamento luxuoso, né, bancado com o dinheiro público. Porque, embora seja um dinheiro captado lá na empresa, que é a patrocinadora, ela, ao patrocinar o evento pela Lei Rouanet, ela deixa de pagar o imposto. Portanto, o dinheiro é dinheiro público. Se ela não patrocinar, ela vai ter que pagar o imposto. E o dinheiro iria para a própria cultura, ou para a saúde, para a educação. Então, é dinheiro do povo. E esse dinheiro do povo vinha sendo roubado. Então, nós já estamos numa fase de ouvir os depoimentos das pessoas envolvidas. A Polícia Federal está trabalhando nisso. A própria Polícia Federal e o Ministério Público elogiou a nossa iniciativa de criarmos essa CPI, porque a polícia sentiu que ela está com dificuldade. Primeiro porque ela prendeu meia dúzia de pessoas logo que descobriu tudo, e os advogados já conseguiram colocar esse povo tudo na rua, não é? Essas pessoas já estão em liberdade. E se nós não apertarmos o cerco, daqui a pouco eles estão aí roubando o dinheiro da Lei Rouanet. E o outro aspecto é que nós precisamos de resgatar a Lei Rouanet, fazer com que ela volte a ser uma lei que inspire credibilidade, confiança, para que as empresas possam investir, mas investir de maneira correta, gerando oportunidade para o cidadão comum ter acesso à cultura, para o artista iniciante poder financiar o seu projeto, também para a cultura de raiz, o reinado, né, as atividades culturais de dança, de teatro, até chegarmos a uma coisa mais complexa como a produção de cinema. Mas eu preocupo principalmente que ela seja uma lei que incentive a cultura de raiz e que ela venha a ser um pouco mais descentralizada, mais democratizada. Deputado, eu queria, em relação a isso, a saber, evidentemente, que não se pode nem se deve fazer patrulhamento partidário na CPI. Mas a gente vê na mídia denúncias que poderiam ou não envolver personagens da nossa cultura conhecidas como Chico Buarque, Gilberto Gil, por exemplo, Caetano Veloso. Algum indício nesse sentido? Não, olha, o que a gente percebeu é que no início algumas pessoas, até porque essa CPI veio logo depois do processo de impeachment, e ainda havia um calor partidário muito predominante nos debates na Câmara. Isso ainda continua ocorrendo e é da natural da democracia. E algumas pessoas começaram a querer fazer um festival de requerimento para convocar o fulano de tal que deu uma declaração dessa ou daquela forma. Ora, se deu uma declaração que agradou ou desagradou alguém, isso não é motivo de CPI, muito menos de qualquer tipo de censura. Nós vivemos num país livre, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua opção partidária. O que cabe investigar é se houve desvio de dinheiro público. E aí não tem que ter tratamento diferenciado se é famoso ou se não é famoso. Um outro aspecto, que esse sim nós precisamos de olhar, é para melhorar a lei para o futuro, é que a Lei Rouanet veio sendo utilizada por alguns artistas já consagrados ou até para a realização de eventos altamente lucrativos, usando dinheiro público. Ora, não é esse o propósito da criação da lei. Se um artista já é consagrado, talentoso, palmas para ele, apoio e incentivo, mas não com dinheiro público. Ora, nós deixaríamos de assistir aquele que ainda nem sequer teve a oportunidade de gravar o seu primeiro CD, de fazer o seu primeiro concerto, de publicar o seu primeiro livro, de montar a sua primeira peça de teatro, para gastar milhões de reais com um famoso, porque ele teve a capacidade de persuadir um político que o apadrinhou e liberou um projeto de tantos milhões de reais. Eu vi lá, por exemplo, que a Lei Rouanet patrocinou, né? Eu não vou citar os nomes das pessoas, porque eu acho que no âmbito da investigação a gente tem que ir a fundo com todos, mas patrocinou uma festa do Shrek, que é aquele desenho animado, sim, aquela coisa, me parece que
de origem americana, lá da Disney, né? Tudo bem, nada contra a Disney. O ogro, né? Shrek. O ogro Shrek, né? Que é uma peça e que deu origem a filme americano. Montaram essa peça em São Paulo e a Lei Rouanet financiou com 17 milhões de reais. Algo que não tem nada a ver com a cultura brasileira, né? Tudo bem que pode ter empregado algumas pessoas, mas tinha bilheteria, cobrava ingresso e não era ingresso barato. Então, esse tipo de absurdo tem que acabar. Né? Verdade. A gente vai continuar com essa conversa daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo e nós voltamos já já. Olá, nós estamos de volta com o nosso convidado, que é o presidente do PSDB estadual, deputado federal Domingos Sávio. Deputado, o seu partido, PSDB, perdeu as 3 mais importantes eleições dos últimos tempos: Presidência da República, Governo de Minas Gerais e Prefeitura de Belo Horizonte. Quem se responsabiliza por essas derrotas? Rosária, é uma abordagem e eu gosto de fazer essa abordagem, porque eu quero sempre fazer uma análise crítica e melhorar o meu partido. Mas a abordagem que eu posso também adotar, e é verdadeira, é que o PSDB, vamos analisar esta última eleição municipal agora, foi o partido mais vitorioso em todo o Brasil, foi vitorioso em toda Minas Gerais, nós crescemos em Minas, ampliamos as cidades e disputamos uma prefeitura que nós não tínhamos. O pessoal diz, você perdeu a prefeitura de Belo Horizonte. Mas nós perdemos a eleição. A prefeitura de Belo Horizonte não era do PSDB. O PSDB sequer tinha disputado as últimas eleições em BH. Nós disputamos e foi bom que tenhamos disputado. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um vereador. Nós elegemos 5 vereadores só na chapa do PSDB. E com isso o partido saiu fortalecido. Em Minas, mais ainda. No campo nacional, nós disputamos uma eleição aguerrida, que olha que o Aécio disse isso logo depois da eleição. Hoje não é o Aécio que diz, o Brasil inteiro diz. Nós não perdemos a eleição. Nós fomos literalmente roubados por uma quadrilha. Agora, não foi só o PSDB que foi roubado, foi o país inteiro que foi roubado. Num estelionato eleitoral terrível, com as consequências sendo hoje sentidas na pele por milhões de desempregados, com um país desestruturado, que perdeu uma condição de um país exuberante, em crescimento amplo, para ficar numa condição lastimável, né? E isso foi consequência do desgoverno do PT, que usou de tudo. Fez como o próprio Lula disse que iam fazer. Fizeram o diabo para ganhar a eleição e não ganharam. Literalmente cometeram um estelionato eleitoral. Ainda assim, o PSDB foi um dos partidos que veio mais crescendo, né, nos últimos anos. É hoje um grande partido nacional. É o partido que governa o maior percentual de população no país. E não é o mais antigo, hein? O PMDB é mais velho, o PT é mais velho, o PS e tantos outros. O PSDB, portanto, está vigoroso no Brasil. Governa capitais importantíssimas. Ganhou o maior número de capital. Ganhou o maior número de cidades-polo. E governa importantes estados da federação. Então o PSDB está bem posicionado. Agora, eu admito com clareza que, embora nós tenhamos um bom resultado em Minas, foi para nós uma tristeza nós não termos alcançado um bom resultado na Prefeitura de Belo Horizonte. E não foi só porque nós perdemos, não. Né? Porque nós tivemos uma sensação muito clara, né, de que ela foi uma eleição atípica e que saiu vitorioso alguém que parece-me que não teve nem sequer 30% dos votos dos belo-horizontinos. Então foi uma espécie de eleição da revolta, né? E foi capitalizado, né, pelo candidato oponente ao PSDB, pelo nosso adversário, agora prefeito eleito Calil, a ideia de que ele não era político. Ele usou uma estratégia de marketing. Eu não sou político, eu sou contra todos os outros políticos são ruins, num momento em que o Brasil vive uma descrença, sim, com a política. A prova disso é que mais de 50% da população de Belo Horizonte se recusou a votar em alguém. E, consequentemente, o Calil acabou se elegendo prefeito de Belo Horizonte sem ter sequer o apoio de 30% da população de Belo Horizonte. Mesmo no segundo turno, hein? Mesmo no segundo turno, quando você pega a população, os eleitores todos de Belo Horizonte, a votação do Calil talvez seja menor em termos percentuais para alguém que está ocupando a prefeitura
nos tempos de redemocratização do Brasil. Pois é, minha pergunta vem até em cima disso. Você acabou de falar sobre essa posição do desgaste público, né, do político. E se comenta que esse fator, aliado ao fracasso do PT, né, da incompetência dele, que essas vitórias do PSDB, né, que você comentou, nos estados e no interior, foram muito mais em função desses desgastes do que propriamente pela competência e capacidade do PSDB. Olha, não é razoável desenvolver esse raciocínio pelo seguinte: o desgaste afetou a todos. Todos na política se desgastaram. O PSDB conseguiu se fortalecer, mas não foi por um simples antagonismo ao PT. Antagonismo ao PT, à exceção do PCdoB, porque hoje parece-me, pelo que eu conheço, inclusive na Câmara Federal, o único partido que é aliado do PT declaradamente no âmbito nacional é o PCdoB, que também não cresceu nada. Todos os demais partidos são antagônicos, são oposição ao PT. E, no entanto, nenhum deles teve o desenvolvimento, o crescimento que o PSDB teve. O crescimento do PSDB se deu porque o PSDB tem uma história positiva. O PSDB fez um excelente governo em Minas Gerais e agora ficou mais fácil de evidenciar isso, porque o PSDB fez um excelente governo com Aécio, um excelente governo com Anastasia, e agora aqueles que diziam que nosso governo era ruim, que eles iriam fazer uma revolução em Minas, olha o desastre que é o governo Pimentel. O governo do PT é um desastre. O governo do PT, além de acabar com as coisas boas que vinham sendo desenvolvidas pelo governo do PSDB, parou com todas as obras, não consegue sequer pagar em dia os funcionários públicos, a saúde pública virou um caos, a segurança virou um caos, e o Pimentel não governa. A sensação é de que Minas não tem um governador. O Pimentel fica o tempo todo tendo que se defender na polícia, na justiça, porque é um governador sitiado, literalmente sitiado. É um governador que não consegue nem se reunir com o povo, porque ele não está só acusado, ele tem contra ele já, né, processos com indiciamento por crimes de corrupção envolvendo desvio já comprovado de 45 milhões de reais. Quer dizer, é uma figura que já carrega consigo a pecha de um criminoso no Palácio da Liberdade, sem governar, ou no Palácio Tiradentes, lá na cidade administrativa, mas sem governar Minas. Então isso, de certa forma, estabelece um antagonismo, mas um antagonismo concreto. PT é muito diferente de PSDB. Nós nos orgulhamos disso. Agora, existe uma parcela, e é natural da disputa, que fica assim, ó, PT e PSDB é igual. Olha, brincadeira falar que é igual. Não só a prática administrativa é diferente, como a proposta do campo ideológico é diferente. Totalmente diferente. E olha que, vou lembrar, eu participei lá do nascimento do PT e do nascimento do PSDB. Tenho 30 anos de vida pública, sendo que nesses 30 anos, 6 mandatos consecutivos. Graças a Deus, nenhum processo. Teve o Lulinha que tentou me processar, né? Verdade. Lulinha tentou me processar de uma maneira ridícula, porque eu disse que ele e o Lula tinham que ser investigados. Isso lá atrás, hein? Eu tive a coragem de botar o dedo na ferida. O senhor Lula tem que ser investigado. Foram me processar. O senhor Janot, acho que cumprindo o seu dever, mandou arquivar esse pretenso processo. Não falo isso para me gabar. Obrigação de homem público é agir com lisura. Por isso eu participo, inclusive, na Câmara, da comissão que está lutando para aprovar as medidas contra a corrupção. Estou lutando desde o início e vou continuar lutando para aprovar. Agora, é claro, nós queremos aprovar medidas contra a corrupção e não vamos permitir emendas que venham anistiar a Caixa 2, não vamos permitir nenhum desvio de propósito. Mas entendemos também que temos que aprimorar essas medidas. Estamos fazendo isso para que elas possam ser duras contra a corrupção, mas que também não venham a cercear o direito de defesa, para que elas também não venham a querer fazer com que a gente volte a tempos de falta de democracia no Brasil. Deputado, eu queria pegar esse gancho do termo antagonismo que você usou agora. Como que a gente podia explicar, você elogiou a administração, a gestão do Aécio Neves e no momento em seguida ele perde as eleições, inclusive aqui em Minas Gerais? Olha, se você pegar todos os dados das 4 eleições que o PT ganhou,
das 4 que o PT ganhou, eu diria que ganhou 3 e roubou uma, né? As 4 eleições seguidas, e olhe que o Aécio ganhou 2 como governador e uma terceira elegeu a Anastasia. Então o PSDB estava forte, né, nessas 3 eleições, mas o PSDB perdeu para presidente nessas 3 eleições aqui em Minas. E o PT ganhou. O PT ganhou em Minas aqui em 2002 para presidente, ganhou em 2006 e ganhou em 2010. Não foi só em 2014. Por que eu estou explicando isso? Porque o cidadão ficou com aquela sensação, ora, mas o Aécio, eu acho até, foi difícil para a gente aceitar. O Aécio fez um excelente governo, foi reeleito, elegeu a Anastasia, e agora que foi na hora de Minas eleger um presidente da República, perdeu, mas já havia perdido. Aí fomos analisar por quê. Aquilo que a gente temia, que era o uso político da máquina, o PT ganhou a primeira eleição porque havia um desgaste, sim, do governo Fernando Henrique, e o Lula veio com aquela construção do Lulinha Paz e Amor. Depois eles fizeram literalmente o diabo para ganhar a eleição. E o uso da máquina fez com que o PT tivesse, principalmente no norte de Minas e em boa parte de Minas Gerais, o mesmo perfil nos resultados do Nordeste. Então, nas 4 eleições que o PT ganhou, ele ganhou em Minas, não foi só nessa última. Então, o Aécio ter perdido em Minas não foi um sinal assim, olha, Minas está rejeitando o Aécio. Minas continuava iludida com o PT, como o Brasil estava iludido. Pois é, deputado, né? mais recentemente. Agora não está mais. Hoje o PT não consegue mais esse desempenho aqui em Minas. Voltando aqui para o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, no presente, a participação dele, ou a ausência dele, foi positiva ou negativa nas campanhas? Eu estou te perguntando isso, que depois você pode até me confirmar, porque há comentários de pesquisas internas, tanto em Belo Horizonte, por exemplo, e lá em Contagem, onde o PSDB foi vitorioso, que nessas pesquisas internas ele não só não transferiria voto, como também não deveria aparecer, porque até o contrário, ele tiraria voto dos candidatos. Olha, é muito difícil fazer uma análise muito segura disso. Eu acredito que mesmo na eleição de 2010, o Aécio fez um trabalho brilhante e teve um resultado muito bonito no Brasil inteiro, 51 milhões de votos, e eu acho que ele descuidou um pouco, né, do trabalho aqui em Minas Gerais. Ou seja, ele não conseguiu se desdobrar o suficiente, né? A Adélia, minha querida poetisa de Divinópolis, da minha querida Divinópolis, a Adélia diz que as mulheres são desdobráveis. Nós precisamos de aprender isso com vocês. E o Aécio não conseguiu se desdobrar o suficiente para estar presente em todo o Brasil, onde ele precisava de crescer, que ele não era tão conhecido no Brasil inteiro. Foi a primeira disputa majoritária, ou seja, a primeira disputa fora de Minas. O Aécio era um político só de Minas, deputado federal por Minas, governador de Minas, né? E senador de Minas, sempre Minas. E quando disputou para presidente, ele teve que fazer uma peregrinação no Brasil, e isto, obviamente, exigiu muito dele. Eu acho que ele apostou muito, em Minas o trabalho está feito. E o PT estava com um trabalho aqui muito vigoroso, né, usando Bolsa Família, usando toda a estrutura petista, e deu no que deu. Agora, nas eleições de 2014, o Aécio rodou o Brasil inteiro. E ele, pessoal, o Geraldo foi o grande vitorioso. Foi, o Geraldo teve uma vitória bonita em São Paulo. Mas quem foi em Manaus acompanhar a eleição de Arthur Virgílio Neto? Quem foi em Belém do Pará? Quem foi em Maceió? Quem foi em Porto Alegre? Quem rodou o Brasil inteiro levando o nome do PSDB e ajudou, inclusive, a construir as candidaturas, que eu acompanhei de perto, foi o Aécio. O Aécio foi o grande líder do Nacional nessas eleições de 2014. Mais uma vez, acho que tinha que ter vindo mais a Minas. Todos nós estamos sentindo isso, e o próprio Aécio também. Precisa vir mais, precisa estar mais presente, precisa se dedicar. E não acho que, em hipótese alguma, faz sentido esse argumento de que atrapalharia. Sim, feito um trabalho muito sistemático. Eu vou até aproveitar, Rosália, para dizer uma coisa aqui que eu tenho dito muito em bastidores. Mas eu vou dizer aqui. E olha que eu não vou dizer só como presidente estadual do PSDB, não. Eu acho que isso vai ficar registrado para a história. Hoje, eu vou bancar o entrevistador. Eu vou te perguntar. Em Minas hoje, mineiro, tem algum nome que é cogitado
no Brasil mineiro para ser presidente da República? A não ser que apareça um outsider. A não ser que apareça, mas o nome mineiro é de Aécio Neves, não é isso? Eu nunca vi dizer um nome de um mineiro de nenhum outro partido nos tempos atuais. Estou falando agora, para disputar em 2018. Eu não vejo nenhum outro partido dizer, olha, não, mas o Democratas, o PMDB, o PT, pretende lançar fulano aqui de Minas. O único mineiro que é considerado no Brasil inteiro como um candidato forte para presidente da República é o Aécio. Eu rodo boa parte do Brasil hoje e convivo com deputados e senadores do Brasil inteiro. O nome do Aécio está bem no Brasil inteiro. E existe um trabalho em Minas para minar o nome do Aécio. Será que é bom para Minas isso? Será que nós não estamos cometendo um verdadeiro atentado político com a perspectiva de Minas? A última vez que Minas elegeu um presidente da República foi quando elegeu o JK. Tancredo, infelizmente, foi eleito por colégio eleitoral e não tomou posse. Itamar Franco não foi eleito. Foi vice-presidente e tomou posse. Aécio Neves perdeu uma eleição que literalmente lhe foi roubada. Na hora que Aécio pode ser o presidente da República, a gente percebe, e eu fico indignado, que os colegas do Amazonas, do Rio Grande do Sul, Domingo, o que está havendo? O Aécio tem que ser o nosso candidato à presidência da República. Assim, tem que ser e tem tudo para ser. Agora, é claro que ele precisa de superar essas dificuldades que tentam colocar na frente dele. Se o Aécio dissesse, eu não sou candidato a mais nada, eu acho que muita gente ia começar a tratá-lo como um verdadeiro rei, né? Mas quem se propõe a ser candidato, a liderar, tem que saber que vão colocar obstáculos. Ele tem que ter humildade de estar vindo a Minas, estar participando, estar presente, estar botando a cara e dizendo, olha, eu estou aí para servir os mineiros. Eu continuo acreditando nisso e espero que ele possa superar as acusações que tentam fazer contra ele, mostrando que ele foi um grande governador dos mineiros e pode ser um grande presidente da República. Deputado, um intervalo rapidinho e a gente volta já já. De volta com o deputado federal e presidente do PSDB estadual, Domingos Sávio. Antes da gente continuar, eu quero deixar um recadinho para quem quer mandar a sugestão. Aí vai o e-mail, rosalia.dairel@bhnews.tv.br. De novo, rosalia.dairel@bhnews.tv.br. Deputado, eu queria voltar aqui para falar mais sobre a situação do PSDB e, inclusive, com uma fala, né, que está na rede social do ex-ministro Rubens Recupero. Ele afirmou numa entrevista que a oposição brasileira é de uma incompetência monumental. Quem derrubou Dilma foi ela mesma, não foi obra do PSDB. O PSDB é um saco de gatos, é um partido que está acabando. Eu tenho que rir do Recupero, porque me parece que foi ele que uma vez foi pego fazendo umas declarações em off que saíram e que criou constrangimentos nacionais, inclusive para ele. E era ministro de Estado. Agora ele está fazendo declarações que não são em off, mas de uma infelicidade que, ainda que ele fosse um grande militante partidário, e não é, aí seria até compreensível. Mas ele querer fazer isso como analista político é, no mínimo, ridículo. Eu acho que não é por acaso que não deram certo os planos econômicos dele. Ele parece que não sabe fazer conta. O PSDB é o partido que mais cresceu em todo o Brasil e todos os veículos de comunicação, indiferente se são veículos mais ligados a um pensamento político ou outro, porque isso às vezes ocorre, embora a gente sempre torça para uma imprensa livre e independente, como é aqui o BH News. Mas tem aqueles que têm uma certa tendência, mas todos reconheceram, porque os números estão aí. O PSDB foi o partido que mais cresceu de forma consistente, tem uma bancada federal que é hoje uma das mais expressivas do país, uma bancada no Senado, é um partido coeso, é um partido que não esconde a cara, não tem nada de balaio de gato, não. Ele deve estar se referindo a outras figuras partidárias. O PSDB vota na Câmara, 99% das vezes, 100% coeso. Vota no Senado, 100% coeso. A questão do impeachment nasceu, sim, nas ruas. É claro, ninguém nunca negou isso, não. Agora, será que esse cidadão, que já foi ministro de Estado
ignora que a gente vive numa democracia representativa em que o Congresso é que tem o poder conclusivo? Será que ele ignora que se não fosse a oposição, e aí não é só o PSDB, ter sustentado a luta pelo impeachment, ele teria simplesmente sido arquivado? Será que ele ignora que quando apenas 80 deputados defendiam o impeachment, e eu estava lá entre eles, né, o PSDB era 100% a favor do impeachment? E foi isso que alimentou a luta dentro da Câmara, até chegarmos à votação histórica de 357 votos, né? Quer dizer, é algo de uma imbecilidade, senhor Recupero. Você vai entrar em recuperação em matemática. Pois é, então nós vamos sair da mídia nacional para a mídia local. Você falou agora sobre a democracia do partido, mas um ex-militante participante, né, do PSDB, o Gabriel Azevedo, que foi eleito recentemente vereador em Belo Horizonte, ele e afastou-se, né, do PSDB, ele colocou aqui no programa e deixou muito claro exatamente a falta de democracia partidária. E coloca aqui ainda assim, a lógica por lá no PSDB é que um manda e os outros falam amém. Olha, eu não queria nem comentar esse cidadão, mas eu não posso deixar de comentar se ele fez uma crítica direta ao PSDB. Primeiro, relembrando que enquanto ele esteve ocupando cargos dentro do governo do PSDB, enquanto ele recebeu todo o apoio do PSDB, inclusive para ter projeção, o Aécio era uma maravilha, o Anastasia era uma maravilha, a Andréia era tratada por ele como uma amiga digna de respeito. E eu já percebia lá dentro do PSDB a boa capacidade de articular de maneira maquiavélica contra os outros. De repente, sai do PSDB e vai articular de maneira maquiavélica contra o PSDB. Inclusive, às vezes, tendo a falta de ética de revelar e colocar em redes sociais situações íntimas das pessoas, fazer comentários maldosos, chocosos. Portanto, acaba de ser eleito, e se foi eleito, deve ser respeitado na sua votação e deve aprender a respeitar os outros partidos. Porque isso é democracia. Seja adversário, mas respeite. E o PSDB é o partido da social-democracia, eu sou o presidente do partido, e de um partido que tem alternância, inclusive, no processo diretivo. Nós temos, inclusive, regra estatutária para isso. Não é um partido que tem dono, um manda e outro obedece, não. Esse moço não deve estar sabendo, até talvez porque o partido que ele está é na base da comissão provisória negociada a peso de ouro em vários locais do estado de Minas Gerais. É isso, senhor Gabriel Azevedo. Vai cuidar do seu partido, conhecer o que é a realidade do seu partido, ao invés de ficar agora atacando um partido que te respeitou, que te tratou bem, que te deu cargo de confiança dentro do governo. No futuro as pessoas vão começar a conhecê-lo como eu já o conheço, como alguém que hoje está de um lado, faz maquiavelismo contra os outros. Amanhã vai para lá fazer maquiavelismo com quem lhe estendeu a mão. Abra o olho, Calil. Ele colocou claro, quando a gente falou que um manda e todos falam amém, que quem manda é Aécio Neves. Você concorda que o partido hoje é submetido e subjugado através da Aécio Neves? Olha, não merece nem comentário. É ridícula essa posição dele. Nós estamos dentro de um partido nacional, um partido que tem grandes líderes como Geraldo Alckmin, que pode vir a ser o presidente da República, José Serra, um partido que em Minas Gerais tem grandes líderes como o professor Anastasia, né, senador da República, e um partido que tem militância simples, que é apaixonado com o partido, militância que eu digo simples no sentido de não almejar, de não procurar ter cargos, e que está lá, vivendo dentro da estrutura do partido e convivendo conosco, desde a fundação, e que não resolveu virar a casaca por conveniência. Como também, infelizmente, já tivemos aliados no governo Aécio Neves, que ocupou secretarias de Estado e que hoje são fiel escudeiro do Pimentel. Está lá defendendo o indefensável na Assembleia Legislativa, né? Querendo votar lá para impedir que a Justiça, né, investigue, verifique e julgue o Pimentel, ou seja, usar o Poder Legislativo para impedir que o Judiciário verifique e investigue alguém que está acusado de roubar, que é o senhor governador Pimentel. Esses que estão lá, alguns deles
serviam ao governo do PSDB, ao governo de Minas, liderado pelo PSDB. Tem gente assim, como o Gabriel e outros, que viram a casaca e depois saem literalmente cuspindo no prato que comeu. Eu não faço esse jogo. Essa pergunta não é só pela questão do que Gabriel falou, porque estava na mídia a questão do Nácio Rodrigues, né, que hoje está preso, e ele colocou claro que é uma figura nefasta. O PSDB tinha conhecimento das atividades irregulares? Não, obviamente, não há como você, se você tem conhecimento, você é corresponsável. Primeiro porque eu não conheço nem o processo que está seguindo em segredo de justiça, a ponto de poder dizer se são atividades irregulares ou não. Precisa que a justiça realmente funcione e, no caso do Nácio, está funcionando. O processo está em andamento, ele está sendo julgado e o que eu disse no primeiro dia é o que eu mantenho. Nós acreditamos que a justiça é para todos, do mesmo jeito que eu digo, olha, investiga o Lula, investiga o Lulinha, investiga o Nácio, investigue quem quer que seja que tenha que responder pelos seus atos. Agora, isto é a responsabilidade pessoal de cada um. É a responsabilidade pessoal. Né? Não se pode associar uma pessoa a outra só porque ela conhece ou porque está no mesmo partido, a ponto de dizer que um é responsável pelos atos dos outros. Isso é leviandade. Né? Então, se ele colocou nesses termos, é leviandade. É próprio de quem realmente não merece respeito nem para me respondê-lo. O PSDB entende que qualquer acusação feita contra seus membros tem que ser apurada pela justiça e a punição é para todos. Agora, hoje a gente tem uma história bonita de um partido sério que tem consciência que nós temos um grande desafio. Ou nós lutamos e nos fortalecemos para ganhar as eleições em 2018, ou o PT que está aí comandando Minas Gerais com essa roubalheira, com esse desgoverno do Pimentel, está se preparando para se eleger presidente da República de novo. Então, para mim, política é coisa séria. E o PSDB, para mim, é coisa séria. É um partido que tem muito mais do que se preocupar com aquilo que ele já conquistou. E olha que nós somos o partido com o maior número de prefeituras, que mais crescemos em número de prefeitura no Brasil todo. Nós somos um partido com uma presença em toda Minas Gerais. Então, isso para mim é importante. Mas o mais importante para mim é que o PSDB tem que se preparar para ganhar as eleições em 2018. E isso não é por uma questão de beneficiar o partido. É porque o país está precisando disso. O país precisa disso. E Minas Gerais precisa disso. Olha o que aconteceu com Minas Gerais. Depois que saiu a Aécio e saiu a Anastasia, entrou o PT, virou esse desastre. Então nós vamos nos organizar para ganhar as eleições em Minas e ganhar no Brasil. Até para ganhar a eleição, o senhor mesmo colocou das mazelas que existe e, na verdade, em alguns momentos é necessário fazer uma meia-culpa. Eu tirei até umas reclamações da própria militância, né, nas redes sociais do PSDB e, brevemente, eu gostaria de falar que o senhor comentasse se concorda, não, mas que é um sentimento que eu apurei em algumas situações. Pode ser? Claro. Por exemplo, brigas internas pelo poder, centralismo, ausência de oxigenação e de renovação de lideranças, incapacidade de leitura de transformações sociais e desperdícios de talentos. Bom, é uma série de adjetivos pejorativos que quem não está satisfeito, está discordando, poderia acrescentar outros, né? Mas eu vou resumi-lo no histórico, nos fatos. O PSDB foi criado em 88 e eu fui fundador do partido. Participo ativamente desde a fundação. Já fui vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal. Quando eu me dispus a ser candidato a presidente do partido, havia a possibilidade de disputa interna, nós construímos o entendimento e eu sou o presidente. Eu nunca tinha sido presidente do partido. O PSDB tem a tradição, né, de fazer revezamento. Portanto, não é essa coisa de autoritarismo. Não existe isso. Assim também são nós. Pra você ter uma ideia, em Divinópolis, a gente nunca repete o mesmo presidente. E olha que em Divinópolis o PSDB acho que é o único partido que tem sede própria, mas não é sede própria alugada, não. É adquirida e paga com recursos dos próprios membros do partido na cidade de Divinópolis. Portanto, eu vivo, né, a realidade partidária no município, vivo na estadual, onde eu sou presidente estadual, e nós temos um processo de discussão com a executiva decidindo
sobre todos os pedidos de formação de comissão provisória. Por exemplo, nós não montamos o partido numa cidade com autoritarismo, fulano é que mandou, não. A gente procura ouvir, né, a militância local, o deputado estadual que é votado ali, o deputado federal que é votado ali, para que a gente procure perceber quem realmente são aqueles que fazem história partidária. Se tem um ex-vereador, tem peso. Se tem um ex-prefeito, se tem um vereador exercendo mandato, tudo isso tem peso na hora de nós decidirmos se há uma disputa entre dois grupos querendo comandar o partido numa cidade. A gente tem regra para isso. E isso é regra por resolução. Fui eu, inclusive, o autor da resolução atualizada, que diz que o PSDB, para ter uma comissão provisória numa cidade, ele vai levar em conta a história de militância naquela cidade. Se a pessoa é ex-vereador ou se é ex-prefeito do PSDB, tem peso, pontua, para que aquele grupo do qual ele está fazendo parte possa disputar aquela indicação para formar uma comissão provisória na cidade, se é que ali já não tem um diretório. Eu estou dando esse exemplo concreto porque muitas vezes quem vem quer acusar, como esse vereador, está num partido que vende a comissão provisória, né, para ser instalada numa determinada cidade. E depois sai criticando o PSDB. Então o PSDB vem se construindo e, é claro, ainda tem que aperfeiçoar. Temos a nossa juventude do PSDB, tem disputas internas, tem um que fica mais satisfeito, outro menos, tem as mulheres organizadas no PSDB, também tem disputas internas, temos o PSDB sindical, que também se organiza ouvindo lideranças dos sindicatos dos trabalhadores, o Tucanafro, que é uma criação do PSDB para valorizar as etnias, né, de um modo geral, e em especial os afrodescendentes. Então o PSDB tem as suas disputas internas? Tem. Eventualmente, tem aqueles que não sabem aceitar quando não prevaleceu a sua ideia. E aí, às vezes, sai e quer criticar. Mas assim como o PSDB pode ter perdido algum quadro, nós ganhamos quadros. Eu te cito, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, vereadores eleitos que vieram para o PSDB e foram eleitos. O Juninho Los Hermanos veio para o PSDB, foi eleito com uma das mais belas votações. O BIM da ambulância veio para o PSDB, eleito com uma das mais belas votações. O partido está crescendo aqui em Belo Horizonte também. Agora, é claro, você não consegue, num partido, ter todo um ambiente de... Aí sim seria uma ditadura. Aqui todo mundo tem que concordar. Isso é conversa de quem quer justificar o injustificável. De que enquanto era conveniente estava no partido, o dia que não é conveniente está fora. Eu acho que isso aí não é perda, isso aí é o partido sendo depurado. O partido, quando esteve comandando Minas, esteve por 12 anos, teve muita gente que se dizia social-democrata e depois virou a casaca, é o exemplo que eu te dei lá da Assembleia. Me preocupa o que está acontecendo com a Assembleia hoje. Né? E ali, pelo visto, ali a história contada é que Pimentel tem a maioria e, evidentemente, essa Assembleia, né, não deve aprovar esse processo. Eu queria fazer um alerta para o povo mineiro, se você me permite. Lembra que falou-se agora mesmo aqui do impeachment? Que alguém disse, olha, o impeachment nasceu das ruas. O povo mineiro precisa acordar para isso. Olha que já está provado que o senhor Pimentel se envolveu e, mais do que isso, liderou uma quadrilha roubando dinheiro público. E quem liderou uma quadrilha roubando dinheiro público, segundo as provas do Ministério Público e segundo as provas da Polícia Federal, no mínimo tem que ser processado. No mínimo tem que ser processado. A Constituição Mineira, no seu artigo 92, já diz que a Justiça está autorizada a processar. A Constituição Mineira diz, não é necessário autorização da Assembleia. É um processo, é uma coisa bonita da Constituição Mineira. Ela diz, olha, todos são iguais perante a lei. O Tribunal Federal tem autonomia, porque o Pimentel já tem o foro privilegiado. Ele só pode ser processado pelo Tribunal Federal de Justiça. Ele não pode ser processado aqui na comarca ou aqui no Estado. Só que quando ele foi ser processado, ele alegou que não podia. Ele com seus advogados barraram, impediram a justiça de funcionar. E veio para a Assembleia decidir. O que a Assembleia tem que decidir? Primeiro, se a Assembleia respeita ou não respeita a Constituição. E ela tem que respeitar. A ministra Carmen Lúcia deve julgar agora uma ação de inconstitucionalidade, garantindo que a Constituição Mineira deve valer. Agora, em dezembro,
A Assembleia, no mínimo, devia esperar a ministra Carmen Lúcia colocar em pauta, presidente do Supremo, e votar essa ação para dizer vale ou não vale a Constituição Mineira, que diz que não é preciso pedir autorização à Assembleia. Né? Mas não, o Pimentel está pressionando a Assembleia, está pressionando mesmo. Mudou deputado na Comissão de Constituição e Justiça, pressionando a Assembleia para inocentá-lo, para dizer não, a Assembleia Mineira não vai permitir que você, Pimentel, que está provado que chefiou uma quadrilha pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, a Assembleia não vai deixar a Justiça te investigar e te processar. É isso que representa o povo mineiro na Assembleia? Olha, é uma vergonha o que alguns deputados estaduais, a troco de cargos, de migalhas, de conveniência, está fazendo com o povo mineiro. Por isso o povo mineiro tem que acordar. Na Câmara Federal estava assim. Na Câmara Federal era um grupinho, primeiro, eram 80 deputados, eu era um deles, que estavam lá lutando, tem que haver o impeachment. O Brasil está sendo sugado, está sendo destruído por essa quadrilha do PT. Tem que ter o impeachment. Eles riam da gente no corredor. Que é isso? A Dilma tem maioria. E tinha mesmo. A Dilma tinha quase 400 deputados. Num primeiro momento, se a gente precipitasse e colocasse em votação, eles nos destruíam. Teve um momento que nós mesmos seguramos. A Assembleia, no mínimo, devia de segurar agora. Eles estão correndo lá, estão fazendo maratona para votar correndo, porque estão com medo de perder a maioria esmagadora do Pimentel. Maioria comprada. Maioria covarde. Maioria irresponsável com o povo mineiro. Maioria que virou a casaca, que era secretário de Estado no governo Aécio Neves, no governo Anastasia, e que agora diz amém e diz, não, nem processar o Pimentel não pode. A história vai contar isso. Se vocês cometerem esse crime com o povo mineiro de não permitir sequer que a justiça funcione para deixar Minas continuar na mão de alguém que está aí com provas concretas de estar envolvido com corrupção, a história vai cobrar. Mas eu espero que a Assembleia não cometa isso. E eu espero que o povo em Minas vá para as ruas, vá para a porta da Assembleia, diga não pode, não aceitamos que a Assembleia faça essa traição. Nós não queremos que a Assembleia condene nem absolva. Queremos que a Assembleia apenas deixe a justiça julgar. O que a Assembleia vai votar essa semana é se ela deixa ou não deixa a justiça julgar o governador, processar e julgar. A Assembleia não vai nem decidir no que a justiça pode processar e julgar, ele pode conseguir, na justiça, continuar como governador, ele que consiga provar sua inocência, ele que corra lá e diga, não, eu quero que a audiência seja amanhã, eu sou inocente, eu vou provar. Mas não, ele não quer provar a inocência, porque ele não tem como provar a inocência. Ele quer empurrar com a barriga. Talvez, para depois responder quando não for mais governador. Olha o que está acontecendo no Rio. Ex-governador Garotinho preso, ex-governador Sérgio Cabral preso. Aí esses aí não puderam se esconder atrás da Assembleia do Rio mais. Será que é isso que Minas vai ter que assistir? O Pimentel continuar governando, usando o poder para não deixar a Assembleia funcionar? E quem sabe, só depois, aí fatalmente, aí depois vai preso. Mas até lá, os mineiros já pagaram o preço alto do desgoverno do Pimentel. Deputado, tinha muita pergunta ainda para a gente conversar, mas infelizmente o tempo acabou. E aproveitando para fazer uma correção da nossa conversa no último bloco, a data da eleição de 2014, na verdade 2016. 2016, a eleição municipal de 2014, eu fiz uma referência. De 2016 eu fiz uma referência de 2014. É o calor do debate, a alegria de falar com você, Rosália. A alegria foi toda minha. Muito obrigada pela presença. Um abraço a todos os que nos acompanharam. Além de agradecer ao deputado, gostaria de fazer um agradecimento especial a um grupo da rede social, é um grupo da família Dairo Mortman, que graças a Deus toda semana acompanha o nosso programa e foi criado pelo Antônio Dairo. A gente sempre recebe mensagem de vocês. Muito obrigada pela audiência. E o programa BH News Entrevista termina aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado. Eu espero por você. Até lá.